Bom dia, amados irmãos, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contínua na tua vida, tua casa, tua família. Hoje, segunda-feira, segundo dia da semana, que a semana seja uma semana de resposta de oração, uma semana de vitória, uma semana ricamente abençoada, em nome de Jesus. Ontem nós tivemos um culto tremendamente abençoado com a presença do Espírito Santo, foi um grande mover aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida. Nós estamos aqui à rua 555, no Parque Novo Mundo, na cidade de Limeira. Eu gostaria de desafiá-lo, que não tem desafiado, venha participar conosco, venha fazer parte de se mover. Na quarta-feira agora, às 20 horas, teremos nosso culto, a quarta da restituição. E nós estamos aí num período de 40 dias de jejum, clamando pela igreja, para que haja um grande mover na vida de cada membro da igreja. Amém, querido? Mas nada Deus está no livro de Jó, capítulo 40. Nós vamos ver o versículo 15 ao versículo 24, Jó 40. É Deus respondendo, Deus fazendo a pergunta para Jó. Atenta, pois, para Behemoth, esse hipopótamo estranho que eu criei, da mesma maneira que criei a ti. Ele se alimenta da relva como um boi. A sua força está nos seus lombos, seu poder nos músculos do ventre. Ele enrijece a cauda como cetro, agita os nervos das suas coxas, são entrelaçados. Seus ossos são como canos de bronze e suas pernas como pilares de ferro. Ele é uma obra-prima entre os feitos de Deus. Contudo, o seu Criador pode chegar a ele com a sua espada e dominá-lo em qualquer momento. Os montes lhe oferecem tudo o que produzem, e todos os animais selvagens brincam por perto. Ele repousa debaixo dos lodos, no esconderijo dos juncos e do pântano. Os lodos cobrem-no com a sua sombra, e o salgueiro no ribeiro o cercam. Quando o rio se enfurece e transborda, ele não teme, sente-se plenamente seguro, ainda que o Jordão chegue às suas bordas. Poderá alguém capturá-lo? Quando estiver olhando ou feri-lo no nariz por meio de uma armadilha? Aqui Deus respondendo para Jó, ou fazendo pergunta para Jó, a respeito desse animal, que lá na Bíblia não diz, aqui chama de Behemoth, um hipopótamo estranho, mas na verdade, aqui um paleontólogo, Richard Owen, em 1804 a 1892, uma pesquisa que ele fez, uma descoberta na Inglaterra de répteis gigantes, e resolveu nomeá-lo em 1841, chamou-o de dinossauro, que significa lagarto terrível. Dinossauro, 1841. Esse aqui, que está falando aqui no livro de Jó, esse lagarto, esse behemoth, esse hipopótamo estranho, que quando o rio transborda, quando dava aquelas enchentes, para ele não tinha perigo nenhum. Um grande animal, um grande lagarto, que chamado de Behemoth, dinossauro. A Bíblia relatando, querido, tudo que aquilo que a ciência vem descobrindo hoje. A Bíblia vem relatando. Deus está relatando. É importante nós entendermos, é importantíssimo nós entendermos, querido, que a criação de Deus foi perfeita em tudo. Em tudo. E esse animal comia junto com os outros animais, comia ervas. Comia ervas, querido. Não fazia mal com ninguém, para ninguém. Vivia entre os homens. Vivia entre as pessoas. Aonde? Lá no Éden. Lá no Éden.
Deus não criou nenhum ser estranho, amados. Criou tudo perfeito. Tudo. Num veio de carvão, foi encontrado um dente de engrenagem de ferro, datada de 300 mil anos, milhões de anos, 300 milhões de anos. Ou seja, quando Deus formou o Éden, criou o homem ali no Éden, ele criou com inteligência. Não criou uma ameba ali. Criou um homem cheio de inteligência, capacidade de criar, desenvolver. No Éden, querido, foi criado toda espécie de instrumento para trabalho. Tudo. Tudo que tu pode imaginar. Já existiu ali no Éden. O que eu já ministrei anteriormente, o que corrompeu isso, houve a queda, a destruição, foi exatamente por causa do erro, do pecado. Quando entra o pecado onde entra, ele destrói, querido. O pecado ele destrói famílias inteiras. O pecado destrói uma empresa. O pecado destrói um ministério. O pecado destrói uma nação. O pecado destrói tudo. Então, aqui quando o Senhor está falando que a perfeição com que Deus criou, o livro de Jó é datado em 2.500 anos, mais ou menos, é o livro mais antigo que tem. Mais antigo que de Gênesis, Apocalipse, que Gênesis, que ali Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É mais antigo que o Pentateuco. É um dos primeiros livros escritos. Alguns datam que esse livro foi escrito por Moisés. Mas ninguém sabe, na verdade, quem foi o autor desse livro. Agora, o que é importante nós entendermos é que tudo que Deus fez, ele fez com perfeição. Ele fez com perfeição. E que nós temos que viver isso diante do Senhor, diante da palavra dele, crendo na sua palavra, crendo na revelação. As ciências vêm comprovando, dia após dia, aquilo que já foi revelado na Bíblia. Aquilo já foi revelado na Bíblia, querido. É importante nós vermos tudo isso e caminharmos com os nossos olhos fitos na palavra, na Bíblia. É a bússola que nos leva a conhecer esse Deus, a andar com Ele, a conhecer os pensamentos de Deus, a conhecer a vontade de Deus para nossas vidas, que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Quando eu começo a conhecer a palavra, ler a palavra, gastar tempo. Como já tenho ministrado, amados irmãos e irmãs, às vezes tu fala assim, pastor, o senhor tem sempre batido na mesma tecla. Verdade. Por quê? Quanto tempo tu gasta por dia com conversa que não leva a lugar nenhum? Ouvindo pessoas que não têm entendimento, que não constroem nada. Ou no celular, com notícias que são forjadas, são manipuladas para que dê ibope. Com fake news, que a maioria são fake news. Tudo que está acontecendo, ou já ocorreu, não há nada de novo. Tudo está aqui, querido. Tudo já está relatado aqui. Ele é o princípio, ele é o fim. De Gênesis, Apocalipse já fala do início e do final de tudo. De todos os acontecimentos, tudo que está ocorrendo hoje. Todo esse sistema de mudança de governo. Esse sistema que está ocorrendo aí, tudo já está relatado na Bíblia. Tudo já está escrito. Então isso que nós precisamos entender e caminhar com esse Deus. Olhando para a palavra aqui em Jó. É tremendo aqui, querido. Quando a gente começa a mergulhar no livro, nos livros da palavra, vendo a ciência, comprovando aquilo que a Bíblia disse, aquilo que a Bíblia já relatou. É a comprovação de cada versículo, de cada vírgula, de cada ponto da Bíblia. Uma boa parte dos grandes filósofos, dos grandes pesquisadores, daqueles que estudam a geologia, a arqueologia, enfim, pessoas que se consideravam ateus, hoje se tornaram cristãos.
porque viram que tudo que está, aquilo que eles tentavam contrariar a Bíblia, só provavam que já estava escrito. Não é um nem dois, foram vários que se consideravam ateus, através da geologia, da geografia, através da arqueologia, da paleontologia, começaram a ver que tudo que eles têm encontrado, têm estudado, já está relatado na Bíblia. Está vendo quanto tempo nós perdemos da gente não pesquisar, não estudar, não gastar tempo na presença de Deus, estar no secreto de Deus? É exatamente isso, querido, que nós precisamos fazer, que nós somos obra-prima das mãos do Criador. Olha ali quando o Senhor Deus diz para Jó, olha, esse behemoth, esse hipopótamo estranho que eu criei igual a você. Lá no Éden, já ministrei um pouco antes, no Éden o homem não tinha sede de carne, não tinha sede de sangue. Os animais não tinham sede de sangue. Não tinham sede. Aquele hipopótamo, dinossauro, né, gigante que ele comia outros animais, né, ele só passou a ter isso depois do pecado. Depois do pecado. O leão comia com o carneiro. Só passou a ter sede de sangue, a devorar o carneiro, a devorar depois do pecado, da morte, a separação. E no novo céu e nova terra, nós vamos ver tudo aquilo que Deus gerou lá no Éden, de novo, sem necessidade de sangue. Nós não vamos ter necessidade de sangue ali. Todo esse tempo vai passar. Por isso, queridos, eu vou desafiá-los a buscar conhecimento na Bíblia, a pesquisar, a ver a palavra ali, vai buscar uma pesquisa, o que quer dizer essa palavra? Nos dias de hoje, o que ela está querendo dizer? O que ela está me ensinando? Aí tu vai ver que a tua vida vai começar a mudar, teus pensamentos, tuas atitudes, a tua forma de ver as coisas, vai começar a mudar, e mudar para melhor. As pessoas vão começar a chegar perto de ti, vai começar a ficar espantado, porque tu teve uma mudança da forma de falar, da forma de pensar, da forma de se comportar, seja onde tu estiver trabalhando. Não importa o local de trabalho, importa a pessoa que tu és em Cristo Jesus. Amém, querido? Espero estar podendo contribuir para o teu crescimento espiritual através desse maná. São muito mais coisas que a gente vai resumindo, né? Porque o tempo é curto, senão não dá, fica cansativo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti se levante teu rosto e te dê a paz. Mais uma vez, declaro uma semana recarregada de bênçãos do Senhor em nome de Jesus.